Transmissão do tipo CVT, transmissão continuamente variável. Como é que funciona esse carinha? Se parar para pensar, é uma transmissão muito mais simples que a transmissão manual e a transmissão automática. A gente já vai ver o porquê. Se parar para pensar tecnicamente, a transmissão do tipo CVT é a mais eficiente, é a melhor para se utilizar no motor de combustão interna aplicado ao automóvel. Por quê? Primeiro que a potência máxima vem lá numa rotação lá em cima. A gente viu lá na aula de motores que potência é igual ao torque vezes a rotação. Se eu tenho o mesmo torque numa rotação mais alta, vem mais potência. Além disso, a eficiência, ruído, emissões, consumo, eles têm grande impacto na variação da rotação. Então, quanto maior minha rotação, em geral, você está piorando sua eficiência, o ruído, consumo e emissões. Além disso, e principalmente, não só o fato de manter rotação baixa, motor não gosta de variar de rotação. Isso é um fato que muitos não levam em conta. Toda vez que eu estou acelerando o motor, eu estou ganhando rotação, estou perdendo energia para acelerar ele. Faça um teste, tá? Com o seu carro em marcha lenta, pisa no acelerador até o fundo. Veja quanto tempo ele leva para chegar na rotação máxima. Você fala, leva um segundo e meio, às vezes dependendo do motor, 2 segundos. Mas, poxa, é todo aquele torque, toda aquela potência só para ganhar aquela inércia. Então a gente, na verdade, gasta muita energia para acelerar o motor. Então isso me afeta muito consumo e desempenho. Tanto que carros de alto desempenho de arrancada, geralmente eu trabalho com conversor de torque e poucas marchas, porque eu saio com uma rotação constante, para justamente entregar maior desempenho. O próprio Falcon australiano, turbo, ele nasceu com 4 marchas, a primeira marcha ia até 90 por hora, e depois, para questões de consumo, adotaram uma transmissão de 6 marchas. É interessante que de 0 a 100 ele piorou, porque justamente ele tem que ganhar giro rápido com a primeira, então eu gasto muita energia só para acelerar o motor em primeira, aí eu tenho que interromper o fornecimento de torque para trocar de marcha, jogar para a segunda, para aí sim ele conseguir chegar aos 100 por hora. E nessa ele perdia de 0 a 100 em relação ao modelo anterior, que era de apenas 4 marchas, que a primeira marcha ia até 90. Então ponha na cabeça, motor não gosta de variar a rotação. Variou rotação, perde-se eficiência, perde potência, desempenho e consumo. E quais seriam as vantagens da transmissão CVT atualmente com o controle eletrônico da sua atuação? Eu posso atender os dois mundos, tanto o desempenho, quando o meu motorista pisa fundo no acelerador, joga o motor para a rotação de potência máxima e seguro lá, ou se eu quiser um baixo consumo, baixas emissões de poluentes. E aí eu sempre travo o motor em baixa rotação, sem variar essa rotação, e com isso o consumo dele é favorecido muito. E quais seriam as desvantagens da CVT? O ponto fraco num projeto de uma CVT é a capacidade de torque que ela consegue suportar e junto com isso a sua durabilidade. Obviamente que dentro da engenharia mecânica basta você estudar um pouco mais, desenvolver mais em pesquisas que você consegue sanar esses problemas. Mas durante muito tempo a CVT não deixava de usar uma correia parecida com aquela que a gente tem no alternador ali, que toca o alternador, bomba d'água, conceitualmente, construtivamente, ou seja, tem uma alma de aço e em volta borracha, né, um polímero, para que não patine nas polias. Já vou mostrar o funcionamento da CVT. E com isso eu tinha grandes limitações de qual motor, qual carro eu podia utilizar, porque se eu tivesse muito torque, um carro muito grande, muito pesado, eu tinha esse problema. Além disso, da durabilidade e também, de certa forma, da eficiência, porque eu sou obrigado a aplicar um grande esforço na correia para que ela não patine, e com isso eu degrado a própria correia. Atualmente, na verdade, se lançou pela Look, o grupo Schaeffler, o mesmo que faz as embreagens, né? Eles, no comecinho dos anos 2000, lançaram nos áudios uma CVT para até 500 Nm de torque, que a correia não deixava de ser uma corrente,
no formato de correia, aplicava-se uma grande carga nessa correia e, obviamente, isso daí suportava bastante torque. Hoje em dia, a construção geralmente é metálica, como se fosse uma fita circular de metal, várias dessas unidas, e eu tenho tipo um clipezinho que trava elas todas juntas. Então eu estou tendo sempre contato metal com metal. Obrigatoriamente eu sou obrigado a ter óleo para isso aqui não se danificar, mas é um tipo de óleo bem especial, porque é um óleo que não permite contato entre as partes metálicas, mas não permite escorregamento. Então é um óleo que tem toda uma engenharia diferente, porque apesar dele separar as camadas, ele não deixa escorregar, porque senão não teria sentido eu colocar óleo e ficar tudo aí patinando, né? Outra desvantagem da CVT, principalmente no passado, antes do uso antes de existir a eletrônica para controlar a atuação dela, é o próprio consumidor não aprovar o giro constante. Principalmente, como eu falei no passado, eu usava um sisteminha de molas e pesos centrífugos, e conforme ia ganhando a rotação do motor, esses pezinhos iam se separando e iam atuando na atuação da polia. Então eu travava o motor numa condição constante. Hoje em dia, quadriciclos e scooters continuam usando esse sistema. Então pode reparar que uma scooter está sempre num giro constante. Você coloca na rotação de torque máximo e fica ali. Aí quando acaba a relação de marcha, aí ela sobe o giro até a potência máxima. Isso você limitava bastante em termos de desempenho e também de consumo. Contudo, hoje eu já tenho um comportamento diferente, porque quem abre e fecha as polias é o controlador eletrônico através de um sistema hidráulico. E aí eu determino como que vai funcionar. Mas ainda assim eu tenho um problema com o consumidor, porque para ela ser eficiente, trazer maior benefício tanto de desempenho quanto consumo, o motor tem que estar em rotação constante. E aí você tem muito consumidor que reclama que o barulho constante incomoda, que é estranho o carro ganhar velocidade, mas o barulho não mudar, a rotação do motor não mudar. E aí cai num outro ponto bem interessante. Se você faz uma transmissão automática de 10 marchas, que dá tranco durante as trocas de marcha, ou que troca de marcha o tempo inteiro, o consumidor vai lá na concessionária e reclama. Aí você desenvolve uma transmissão que não tem degraus, né? É continuamente variável, não dá tranco, não tem falhas, né? Não tem essa variação brusca de rotação, e o consumidor também reclama. Então chega a ponto de muitos fabricantes hoje em dia, se eu ando só na casquinha, ela trabalha como uma CVT, mas se eu começo a andar um pouquinho mais forte, ela simula marchas para não dar essa sensação de constância para o consumidor que reclama dessa constância. Eu vou mostrar um videozinho de como que ela funciona, como que a transmissão CVT funciona, o princípio de funcionamento dela, e depois mais para frente eu vou mostrar como que isso aí trabalha na prática. Uma animaçãozinha muito bacana do Learning Engineering mostra como que funciona a CVT. Eles explodem, né, todas as peças para mostrar todo o funcionamento dela. Então o princípio básico qual que é? Tenho duas polias, uma de entrada que vem do motor e a de saída que vão para as rodas. Conforme eu vario a abertura dessas polias, eu faço a minha correia correr no diâmetro dessas polias. Consequentemente, eu consigo variar a rotação, a relação de marchas. Vou colocar aí a animação para vocês entenderem melhor. Então, nesse caso, ó, as duas polias, a correia no meio, uma ligação simples se parar para pensar. Então eu tenho a entrada do motor, saída para as rodas. Como aqui está pequenininho e aqui está grande, a entrada é pequena, o diâmetro é pequeno e a saída, o diâmetro é grande, eu faço o que seria a minha primeira marcha, a relação mais curta da relação de marchas, que nem no caso da bicicleta, né, que a gente põe a pequenininha na frente e a grande atrás para ficar mais reduzido. Conforme eu vou variando a abertura da polia, eu vou trazendo essa correia para um diâmetro mais aberto. A grande vantagem disso daí qual que é? Entre dois extremos,
eu não tenho buraco, eu tenho infinitas variações. Mostrando aí, de novo, a primeira marcha, que seria a primeira marcha, indo para o que seria a última marcha. Agora eu estou com a entrada com um diâmetro maior e a saída com um diâmetro menor. Então, uma rotação aqui em cima corresponde a várias ali embaixo. E a parte legal desse conceito qual que é? Que entre os dois extremos, da relação mais curta para a relação mais longa, eu tenho infinitas variações. Basta mudar um pelinho ali a abertura das polias, que eu vou variando a relação de marcha. Com isso eu não tenho degraus nas minhas trocas de marcha. Não tenho... eu sempre coloco o motor na melhor condição possível para ele. E como que funciona a marcha ré disso daí? Na verdade é interessante, deixa eu até me preparar aqui para pausar. Na entrada da CVT eu tenho um pacote epicicloidal também. E conforme eu aplico as embreagens, né, nessas engrenagens, nesse sistema epicicloidal, então ele mostra as embreagens que eu tenho, tanto interna quanto externa, eu consigo determinar se o carro vai andar para frente ou se vai andar para trás. Então, se vai para frente, eu só aplico a embreagem de tal forma que a ligação fica direta, rotação do motor direta à polia de entrada da CVT. Mas se eu mudar como eu acoplo essas embreagens, eu consigo inverter a rotação desse sistema e, consequentemente, eu consigo gerar a marcha ré. E aí, o mais interessante disso tudo é, se eu deixar o sistema, óbvio que a eletrônica limita, eu posso ter infinitas variações de relação de marcha e marcha ré. Da mesma forma que eu tenho para frente, né? Para a CVT tanto faz, né? Se está andando para frente ou para trás. Além disso, esse sisteminha de embreagem é o que garante, quando você coloca em neutro, né, no carro, um ponto morto, ele que desacopla essas embreagens para não ficar acionando as CVTs. E ligado à CVT aqui no motor, eu posso ter tanto um sistema de embreagem, então um sistema de embreagem automática, então o primeiro fit feito pela Honda, a primeira geração de fit com CVT, ele era embreagem, e aí a gente tem um problema que a saída acaba sendo um pouco xoxa, porque o acoplamento da embreagem não tem multiplicação de torque, mas eu também posso ter um sistema que, sendo a correia mais robusta, eu posso colocar um conversor de torque e ter a saída de um carro automático com a vantagem de ser CVT. Como eles mostram as vantagens é que eu não tenho a variação de rotação, né? Não tenho degraus, mas a desvantagem é a própria correia aguentar tanto torque, até o elemento que liga as cintas. Então, hoje em dia, em função do torque que eu vou ter no meu motor, eu ponho mais cintas ou menos cintas, que faz o papel da correia. Além disso, o custo de uma CVT é grande, hoje em dia. A gente tem aquela empresa Jatco, que é japonesa. Eles vendem a CVT para quem quiser comprar, mas só para se ter ideia, o custo de uma transmissão CVT hoje está por volta de umas 3 vezes o custo de um motor. Diz a lenda que, como eles dominam a tecnologia, diz a lenda que, como eles têm parceria com a Toyota e Honda, eles fazem esse preço alto proposital para eles alimentarem Honda e Toyota com a CVT deles, e impedir que a concorrência tenha, porque aí eles conseguem ter carro da Toyota e da Honda com maior eficiência em termos de consumo e também melhor desempenho.